A chuva batia contra as janelas sujas do restaurante como milhares de pequenos punhos, exigindo entrada. Eu estava na cozinha dos fundos do Giovanni's, com os dedos enrugados pela água da louça e as costas a doerem após 12 horas seguidas a limpar mesas e a esfregar panelas. O cheiro de alho e molho de tomate queimado impregnava o meu uniforme. Era uma camisa polo preta desbotada, 2 tamanhos maior do que o meu, e calças que já tinham visto dias melhores há 3 anos. "Entrega!" gritou Marco, a voz a sobrepor-se ao barulho dos pratos. A mesa 7 ligou. Suíte na cobertura da Obsidian Tower. Boa gorjeta se for rápido. Limpei as mãos no avental, já a fazer as contas na minha cabeça. A Obsidian Tower ficava a 30 minutos de distância do outro lado da cidade. Dinheiro para a gasolina. O aluguer vencia em 3 dias e eu ainda estava 200 libras a menos. A receita da minha filha ainda estava por ser aviada na farmácia. Ainda conseguia ver o sorriso compreensivo do farmacêutico daquela tarde. "Eu levo", disse com a voz rouca de exaustão. Marco ergueu as sobrancelhas. "É quase meia-noite, Sarah." Aquele bairro. Preciso do dinheiro. Não esperei pelos protestos dele. Já tinha ouvido todos antes. Mãe solteira, cidade perigosa. Uma mulher de 24 anos sem proteção. Mas o perigo era relativo quando já se tinha perdido tudo o que importava. A bolsa de entregas estava quente contra o meu peito quando empurrei a porta dos fundos e entrei no beco. A chuva encharcou a minha jaqueta imediatamente. Gotas frias escorriam pelo meu pescoço. O meu Honda surrado estava estacionado sob um poste de luz quebrado, com a ferrugem corroendo a moldura da porta. Eu o tinha comprado por 625 libras 6 meses atrás. Era a coisa mais cara que eu possuía, além do berço da minha filha. As ruas da cidade estavam escuras e brilhantes, refletindo os letreiros de neon que anunciavam salões de massagem e casas de penhores. Segurei o volante com as 2 mãos. Os limpa-para-brisas estavam a perder a batalha contra a chuva torrencial. A Obsidian Tower erguia-se à frente como um monólito escuro, toda em vidro e aço, totalmente estranha ao meu mundo de linóleo rachado e luzes fluorescentes piscantes. O funcionário do estacionamento mal olhou para mim, acenando-me para a entrada de serviço com desinteresse. Peguei a bolsa térmica e corri para os elevadores, os meus tênis a ranger no chão de mármore polido. Tudo aqui brilhava. As paredes, o chão. Até o ar parecia mais limpo, perfumado com um aroma caro que eu não conseguia identificar. O elevador subiu silenciosamente. O meu reflexo nas paredes espelhadas fazia-me parecer pequena e afogada em roupas grandes demais. Eu tinha olheiras e fios de cabelo molhados escapando do meu rabo de cavalo. Desviei o olhar. O andar da cobertura abria para um vestíbulo privado com iluminação suave e uma única porta no final de um pequeno corredor. Não havia sons, exceto o sussurro da ventilação e a minha própria respiração. Bati 2 vezes. Silêncio. Bati novamente, com mais força. "Entrega do Giovanni's", disse eu. A porta abriu-se ligeiramente, revelando uma parede de músculos num fato preto caro. O rosto do homem era como pedra. Os seus olhos eram inexpressivos e avaliadores. Uma cicatriz ia da sua têmpora até ao queixo. "A comida", disse eu, levantando ligeiramente o saco. A minha voz vacilou. Algo parecia errado. O ar tinha um gosto metálico e forte. A porta lhe abriu-se mais. O homem afastou-se. "Entre. Só preciso de uma assinatura. Entre." Não era um pedido. Meus instintos gritavam para eu correr, mas pensei na farmácia. Pensei na febre da minha filha na noite anterior e no aviso de despejo enfiado na minha bolsa. Passei o limiar. A cobertura estendia-se diante de mim, parecendo algo saído de uma revista. Janelas do chão ao teto exibiam a paisagem urbana encharcada pela chuva. Relâmpagos iluminavam ocasionalmente as nuvens com flashes brilhantes. Móveis de couro escuro. Arte abstrata adornava as paredes. O ar estava cheio do cheiro de colônia cara e fumo de charuto. 4 homens estavam na sala de estar. Eles viraram-se ao mesmo tempo quando entrei e pude sentir os predadores neles. Embora usassem roupas casuais, jeans e jaquetas de couro, eles moviam-se com precisão coordenada. Um deles segurava casualmente uma arma ao lado do corpo. As minhas mãos ficaram dormentes. A sacola de entregas escorregou, mas eu a segurei desajeitadamente. "Quem diabos é essa?", perguntou um deles com sotaque carregado.
Europeu oriental, talvez russo. Entregadora, disse o homem com cicatrizes atrás de mim. Ela acabou de chegar. Eles se entreolharam. Alguma comunicação silenciosa passou entre eles. O meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Mau timing, querida, disse o homem com a arma. Ele era mais novo do que os outros, talvez com 30 anos, e tinha olhos azuis frios. Muito mau timing. Tentei recuar em direção à porta, mas o homem com cicatrizes bloqueou o meu caminho. Um som vindo do corredor fez com que todos congelassem. Passos, confiantes e sem pressa. Os 4 homens ficaram tensos e armas apareceram nas suas mãos com velocidade treinada. A porta abriu-se. Ele entrou como se fosse dono não apenas da cobertura, mas de todo o edifício, da cidade e do próprio ar. Era alto, bem mais de 1,80 m, com ombros largos sob um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que o meu salário anual. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em mármore. Era todo ângulos agudos e linhas implacáveis. 2 homens flanqueavam-no, com fatos igualmente caros e olhos constantemente atentos. Mas foram os seus olhos que me cativaram. Escuros, quase pretos. Eles varriam a sala com um olhar frio e avaliador que me deixou sem fôlego. Este era um homem que calculava resultados e pesava vidas como moedas. Um homem que inspirava medo sem dizer uma palavra. Aqueles olhos encontraram-me e, por um momento, algo cintilou ali. Surpresa, confusão. Então, o seu olhar moveu-se para os 4 intrusos e a sua expressão tornou-se totalmente vazia. Senhores, disse ele com uma voz profunda e controlada, com um sotaque que não conseguia identificar. Talvez italiano, mas suavizado por anos de algo. Não me lembro de os ter convidado. Konstantine Vulov manda cumprimentos, disse o homem com a arma, levantando-a. O teu tempo acabou, Dante Moretti. O nome atingiu-me como uma bofetada. Dante Moretti. Mesmo eu que evitava as notícias e vivia na minha pequena bolha de sobrevivência, tinha ouvido rumores sobre esse nome, o rei fantasma da cidade, o homem que controlava tudo nas sombras, chefe da máfia, assassino, intocável. Chefe da máfia, assassino, intocável. E ali estava eu, na sua cobertura, enquanto 4 homens apontavam armas para ele. A expressão de Dante não mudou. Vejo que Constantine ainda carece de imaginação. Mandara apenas 4 homens. Os seus lábios curvaram-se ligeiramente. Não era bem um sorriso. Ou ele me superestima ou subestima-te. De qualquer forma, é decepcionante. Chega de conversa. Tudo aconteceu de uma vez. Os 4 homens moveram-se simultaneamente. As suas armas levantaram-se. Os guarda-costas de Dante reagiram, pegando nas suas armas. O tempo pareceu desacelerar e cada detalhe ficou terrivelmente claro. E eu me movi. Não pensei. Pensar era para pessoas com opções, redes de segurança e futuro. Eu era uma mulher que havia sobrevivido a um relacionamento abusivo e fugido com nada além da minha filha e uma esperança desesperada. Eu era alguém que havia aprendido que, às vezes, você luta não porque é corajoso, mas porque não tem outra escolha. Minha mão encontrou a bolsa de entrega e os recipientes de metal pesados, quentes e sólidos dentro dela. Eu balancei. A bolsa acertou o pulso do atirador mais próximo com um estrondo que ecoou pela cobertura. A arma dele voou de suas mãos e deslizou pelo chão de mármore. O molho marinara escaldante explodiu do recipiente e espirrou em seu rosto. Ele gritou. Eu mergulhei em direção à arma caída. Meus dedos se fecharam em torno do metal frio, no momento em que mãos agarraram meus ombros e me puxaram para trás. Torci-me e enfiei o cotovelo em tecido mole. Uma técnica que aprendi nos 3 meses de aulas de autodefesa que fiz depois de deixar o meu ex. O homem grunhiu, afrouxando o aperto. Tiros foram disparados. O som era ensurdecedor. Nada parecido com os filmes. Vidros se estilhaçaram. Alguém gritou em italiano. Caí no chão. Podia sentir a arma apertada contra o meu peito. Os meus ouvidos zumbiam. Um corpo caiu ao meu lado. Um dos intrusos. Sangue escorria pelo seu ombro. Os seus olhos encontraram os meus. Estavam arregalados de choque e dor. Mãos fortes agarraram o meu braço e puxaram-me para trás do sofá de couro. Dei por mim pressionada contra músculos sólidos, rodeada pelo cheiro de colônia cara e pólvora. Dante Moretti segurou-me contra si. Já peixe.
Encontra-se com um braço à volta da minha cintura e o outro a segurar a arma com precisão firme. Fica abaixada, ordenou ele. A sua voz no meu ouvido causando arrepios na minha espinha, apesar do caos. Eu não conseguiria me mover mesmo que quisesse. O seu corpo era uma parede de calor e violência controlada. Eu podia sentir o seu batimento cardíaco firme nas minhas costas, enquanto o meu tentava escapar do meu peito. Através da abertura debaixo do sofá, observei sapatos polidos se movendo e ouvi grunhidos e o som úmido de punhos batendo na carne. Tudo acabou em menos de 2 minutos. Quando Dante finalmente me soltou e se levantou num movimento fluido, eu permaneci no chão, a tremer. Olhando para cima, vi que todos os 4 intrusos tinham sido subjugados. 2 estavam inconscientes, um sangrava e gemia, e outro estava a ser mantido à mira de uma arma pelos guarda-costas de Dante. Dante ajeitou o seu casaco, que mal estava desarrumado. Os seus olhos encontraram-me novamente, e desta vez demoraram-se, viajando do meu rosto até a arma, que eu ainda segurava com força. Uma entregadora interessante, disse ele suavemente, estendendo a mão. Quem te ensinou a mover-te assim? Olhei para a sua mão. Unhas bem cuidadas. Um relógio de platina que provavelmente custava mais do que o meu carro. Uma cicatriz nos nós dos dedos que revelava violência. Era a mão de um homem que tinha matado, que tinha ordenado mortes durante o pequeno almoço, que vivia num mundo que eu não conseguia compreender. Mas aceitei. Que escolha tinha eu? O seu aperto era firme e controlado, puxando-me para cima sem esforço. Ele não soltou imediatamente a minha mão. Em vez disso, passou o polegar suavemente pelos meus nós dos dedos. Um gesto que parecia impossível para um homem que acabara de orquestrar a derrubada precisa de 4 agressores armados. Qual é o teu nome? Perguntou ele. Sarah. A minha voz saiu pouco acima de um sussurro. Sarah Mitchell. Sarah. Ele disse isso como se estivesse a saborear as sílabas, memorizando-as. Acabaste de salvar a minha vida. Abanei a cabeça. Os seus homens teriam chegado meio segundo tarde demais. Os seus olhos fixaram os meus, e vi algo perigoso neles, algo que me revirou o estômago. Esse meio segundo é importante. No meu mundo, é tudo. Um dos seus guarda-costas limpou a garganta. Chefe, precisamos de limpar isto. E ela fica, disse Dante sem tirar os olhos de mim. Temos muito a discutir, Sarah Mitchell. Ouvir ele dizer o meu nome foi como ouvir uma corrente a encaixar no lugar. Eles agiram com uma eficiência assustadora. Em poucos minutos, os 4 agressores tinham desaparecido. Foram arrastados para o elevador de serviço por homens que apareceram do nada. Todos usavam os mesmos fatos caros e tinham as mesmas expressões frias. Ninguém falava, exceto em frases curtas em italiano que eu não entendia. O sangue foi limpo do chão de mármore com precisão industrial. A janela quebrada foi coberta com uma lona plástica que veio de algum depósito escondido. Fiquei paralisada no lugar, ainda segurando a arma, e observei essa coreografia de competência criminosa se desenrolar ao meu redor. Dê-me isso antes que se magoe. Virei-me e vi Dante parado atrás de mim, com a barba por fazer e o aroma de cedro e bergamota da sua colônia misturado com o cheiro de cordite. Ele estendeu a mão para pegar a arma. Entreguei-a, sentindo um formigamento, quando meus dedos deixaram o metal frio. Ele verificou o mecanismo de segurança com facilidade. Depois entregou a arma a um dos seus homens sem olhar. Sua atenção permaneceu fixa em mim com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Sente-se, está a tremer. Eu estava. Os meus joelhos pareciam gelatina e a adrenalina corria pelo meu corpo em ondas. Afundei-me no sofá de couro e ele sentou-se à minha frente numa poltrona a condizer, recostando-se com a confiança casual de um homem que estava totalmente no controle. Vinho, ofereceu ele. Não bebo. A mentira saiu automaticamente. Não podia dar-me ao luxo de beber. Não podia dar-me ao luxo de perder nenhum momento de atenção, com uma filha de 3 anos a depender de mim. Os seus lábios curvaram-se. Inteligente. Aprecio isso. Ele acenou para um dos seus homens. Água e algo para comer que não esteja espalhado pelo chão. O homem desapareceu silenciosamente. Ficamos sentados em silêncio por um momento. Lá fora, a cidade estava iluminada por relâmpagos brilhantes. A chuva continuava o seu ataque implacável às janelas. Tomei consciência de como devia estar. Uniforme encharcado, cabelo despenteado,
cheirando a gordura de restaurante e suor. Onde aprendeu a lutar? Perguntou Dante finalmente. Fiz um curso de autodefesa 3 vezes por semana durante 3 meses. Torci as mãos no colo no centro comunitário. Era gratuito e lembrei-me do suficiente para desarmar um assassino profissional numa situação de crise. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-me como se eu fosse um quebra-cabeças. Impressionante. Tenho boa memória para coisas que podem ajudar-me a sobreviver. Algo mudou na sua expressão. Reconhecimento, talvez compreensão. Já estiveste em perigo antes. Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. O meu ex-namorado levou a minha filha e fugiu há 2 anos, mas deixou-te ir. Olhei nos seus olhos. Ele não teve escolha. Eu me certifiquei disso. Pela primeira vez, Dante sorriu. Era um sorriso verdadeiro que transformou o seu rosto, passando de intimidante para devastador. Acredito que sim. O guarda-costas voltou com garrafas de água e uma bandeja de comida. Havia pão fresco, queijo e frutas que pareciam custar mais por quilo do que o meu salário por hora. O meu estômago roncou traiçoeiramente. Come, ordenou Dante suavemente. Tu mereces. Eu queria recusar, para manter alguma dignidade, mas não comia desde a minha pausa para o almoço, 8 horas antes. Tomei um gole de água primeiro, depois uma mordida no pão, tentando não devorá-lo como a pessoa faminta que eu era. Dante observou-me comer com o mesmo foco inquietante. Finalmente, ele inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Preciso de saber tudo sobre ti, Sarah. Onde moras e trabalhas? Quem sabia que ias fazer esta entrega? Um medo frio instalou-se no meu estômago. Por quê? Porque Konstantin Vulov enviou aqueles homens. Se eles não derem conta do resultado, ele vai investigar. Ele vai encontrar a ordem de entrega e rastreá-la até ti. A sua voz permaneceu calma. Na verdade, ele parecia estar a discutir o tempo. Ele vai presumir que estás ligada a mim e virá atrás de ti. O pão transformou-se em cinzas na minha boca. Eu não sou ninguém. Só entrego comida. Tenho uma filha, e é precisamente por isso que precisas da minha proteção. Ele levantou-se e dirigiu-se à janela, a sua silhueta iluminada pelas luzes da cidade. Constantine não se importa com a inocência. Para ele, és apenas uma testemunha, um risco. Ele vai eliminar-te sem hesitar. As minhas mãos tremiam e a garrafa de água balançava. O que queres de mim? Ele virou-se e a expressão no seu rosto fez-me prender a respiração. Quero que desapareças esta noite, tu e a tua filha. Eu providenciarei um abrigo seguro, segurança e tudo o mais que precisares. Não posso simplesmente desaparecer. Tenho um emprego e responsabilidades. Tinhas um emprego. O seu tom endureceu ligeiramente. No momento em que entraste nesta penthouse, a tua antiga vida acabou. Podes aceitar isso e deixar-me proteger-te, ou podes ir para casa e esperar que os homens do Constantine te encontrem. Eles não serão tão misericordiosos quanto eu. Em qualquer outro contexto, a palavra misericordioso, vinda de um chefe da máfia, teria sido ridícula. Mas eu tinha visto os corpos a serem arrastados e testemunhado em primeira mão a eficiência fria da sua organização. Este homem lidava com violência e controlo, e agora eu estava presa na sua teia. A minha filha, sussurrei. Ela está com a minha vizinha, a senhora Chen. Ela toma conta dela quando eu trabalho nos turnos da noite. Dante tirou o telemóvel. Tirou 3 telemóveis de bolsos diferentes e selecionou um. Falou rapidamente em italiano com quem atendeu, depois mudou para inglês. Preciso de uma equipa de proteção neste endereço imediatamente. Ele olhou para mim com expectativa. Eu dei-lhe o meu endereço, cada palavra parecendo uma traição à vida que eu tinha construído para mim. Traga a criança e a vizinha para a propriedade à beira do rio. Proteja o perímetro. Ninguém pode entrar ou sair sem a minha autorização. Ele terminou a chamada. Eles estariam aqui dentro de 1 hora. A senhora Chen ficará aterrorizada. Mas a senhora Chen estará viva, assim como a sua filha. É isso que importa. Ele aproximou-se e agachou-se à minha frente até ficarmos ao nível dos olhos. De perto, pude ver as linhas tênues ao redor dos seus olhos, a pequena cicatriz no queixo e a certeza absoluta no seu olhar. Não a conheço, Sarah Mitchell, disse ele, mas salvou a minha vida esta noite, quer tenha sido intencional ou não. No meu mundo isso cria uma dívida, e eu sempre pago as minhas dívidas. Não quero o teu dinheiro. Ótimo, porque o que estou a oferecer é muito mais valioso.
A sua mão estendeu-se e roçou o meu queixo com uma delicadeza que parecia impossível. Estou a oferecer-te a oportunidade de nunca mais teres medo, de nunca mais te preocupares com o aluguer, medicamentos ou homens que magoam mulheres. Estou a oferecer-te a minha proteção. A proteção tem um preço, sempre. Ele não negou, mas talvez não seja o preço que estás a imaginar. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, um dos seus homens apareceu na porta. Chefe, o pessoal do Volkov está a agir. Temos relatos de equipas a verificar hospitais e a monitorizar os scanners da polícia. Estão à procura dos seus homens. Dante levantou-se imediatamente. O cavalheiro desapareceu, substituído pelo estrategista frio. Protocolo de confinamento. Leve Sarah e a sua família para Riverside imediatamente. Quero uma rotação de 24 horas. Apenas os melhores homens, disse ele olhando para mim. Reúna as suas coisas, tudo o que trouxe consigo. Eu vim com uma sacola de entrega coberta de molho marinara. Os seus lábios tremeram. Então você está a viajar leve. Mateu irá levá-lo para buscar a sua filha. Encontro-te no esconderijo. Não vais conosco. Tenho assuntos a tratar. A forma como ele disse assuntos fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Constantine fez uma jogada esta noite. Preciso de responder adequadamente. Levantei-me com as pernas trêmulas. Aparentemente, o guarda-costas, Mateo, estava à espera junto à porta, com uma expressão neutra. Tudo estava a acontecer muito rápido. 12 horas atrás, a minha maior preocupação era pagar o aluguer. Agora, eu estava a ser levada para um mundo de violência e poder que eu só tinha visto em filmes. Sarah. A voz de Dante me parou na porta. Virei-me e o vi a observar-me com um foco intenso que me fez sentir exposta e protegida ao mesmo tempo. Confie em mim só por esta noite. Amanhã discutiremos os detalhes. Mas esta noite confia que vou manter-te a ti e a tua filha em segurança. Eu queria discutir, exigir respostas, fugir. Mas então pensei na Lily, a minha menina com os olhos do pai, e o meu queixo teimoso. Pensei no aviso de despejo, nas contas por pagar, e no medo constante e angustiante que tinha sido meu companheiro durante 2 anos. E pensei na calma certeza na voz de Dante Moretti quando prometeu proteger-nos. Está bem, sussurrei. Só por esta noite. A viagem até ao meu apartamento foi silenciosa, interrompida apenas pelo som da chuva a bater no tejadilho do SUV preto. O Mattel conduzia com eficiência profissional. Outro guarda estava sentado no banco do passageiro e ambos os homens observavam constantemente os arredores. O veículo era luxuoso, com bancos de couro e vidros escurecidos, e conduzia-se com tanta suavidade que o meu Honda parecia uma lata com rodas em comparação. O meu prédio parecia mais degradado do que o habitual à luz dos faróis do SUV. Havia degraus de betão rachados, grafites nas paredes e uma porta de segurança quebrada que nunca trancava. Mateu estacionou bem em frente e os 2 homens saíram primeiro para verificar a área antes de abrir a minha porta. 3º andar, apartamento 3C, disse eu. Eles acompanharam-me enquanto subíamos as escadas. A presença deles era reconfortante e surreal ao mesmo tempo. Antes que eu pudesse bater à porta, a porta da Sr. Chen abriu-se revelando o rosto aterrorizado da sua vizinha idosa. Sarah, o que está a acontecer? Esses homens vieram. Disseram que eu tinha que arrumar as coisas da Lily e que tínhamos que ir embora. Tudo bem, Sr. Chen, é seguro, eu prometo. Empurrei-a para entrar no pequeno apartamento, quase idêntico ao meu, e limpei a garganta. Lily estava a dormir no sofá, o seu corpinho enrolado em torno do seu coelho de pelúcia favorito. Os seus cachos escuros espalhavam-se pelo travesseiro. O meu coração apertou-se. Ela parecia tão pequena, tão inocente e totalmente inconsciente de que a sua mãe acabara de arrastá-la para um pesadelo. Temos de ir embora, disse Mateo baixinho da porta. Peguei Lily com cuidado e ela mexeu-se, piscando os olhos sonolenta para mim. Mamã, querida, vamos partir numa aventura. Volta a dormir. Ela encostou o rosto ao meu pescoço com confiança e adormeceu novamente. A Sra. Chen pegou na bolsa das fraldas e no cobertor favorito de Lily com as mãos trêmulas. E o meu apartamento? Perguntei a Mateo. E as minhas coisas? Amanhã mandaremos alguém recolher o que precisar. Agora, vamos embora. O abrigo ficava a 40 minutos da cidade. Era uma propriedade extensa, escondida atrás de muros altos e portões eletrônicos. A casa principal era moderna,
com linhas simples e paredes de vidro, iluminada por dentro como uma caixa de joias. Jardins bem cuidados a cercavam, mesmo com a chuva, com luzes de segurança iluminando o perímetro. Mattel entrou na garagem circular, onde outro SUV já estava estacionado. Homens em fatos escuros moviam-se nas sombras. A sua presença era óbvia e discreta. Uma mulher na casa dos 50 anos apareceu na porta da frente. Ela era elegante, vestida com calças casuais e uma camisola de caxemira, e o seu cabelo grisalho estava preso num coque elegante. "Sou Helena", disse ela, sorrindo calorosamente, e parecia genuíno, apesar das circunstâncias. "Eu administro a casa. Venha, vou mostrar-lhe os seus aposentos." O interior era lindo. Havia piso de madeira, móveis caros e obras de arte nas paredes, mas também estava claramente fortificado. Reparei nas câmaras de segurança, nas portas reforçadas e no fato de todas as janelas terem cortinas e persianas de metal. "O quarto da criança é aqui", disse Helena, abrindo uma porta para revelar um quarto que parecia saído de uma revista. Tinha paredes rosa suave, um belo berço e brinquedos dispostos nas prateleiras. Tomei a liberdade de prepará-lo. "Se precisar de mais alguma coisa, não hesite em pedir", sussurrei. "O Sr. Moretti insiste em oferecer o melhor aos seus hóspedes." O sorriso de Helena era cúmplice. "Por favor, fiquem à vontade. Vou trazer-vos um chá." Coloquei a Lily no berço e cobri-a com o seu cobertor gasto, que parecia ridículo naquele quarto imaculado. Ela suspirou satisfeita, completamente alheia. A Sra. Chen tocou no meu braço. "Sarah, em que se meteu?" "Não sei", admiti, "mas vai ficar tudo bem." "Tem de ficar." Essas palavras pareciam uma oração a um Deus que eu não tinha a certeza se estava a ouvir. Não dormi. Como poderia dormir na casa de um estranho, cercada por homens armados, com a minha filha a respirar suavemente no quarto ao lado? Em algum lugar da cidade, uma guerra da máfia poderia estar a se formar por minha causa. Sentei-me no banco da janela do quarto, que me foi atribuído. Um espaço maior do que todo o meu apartamento. Tinha uma cama king size coberta com lençóis de algodão egípcio e uma casa de banho privativa com bancadas de mármore. Através do vidro manchado pela chuva, observei sombras a moverem-se pelo terreno, guardas. Os homens de Dante a proteger-nos de ameaças que eu não conseguia ver, mas que sabia serem reais. Por volta das 3 da manhã, os faróis iluminaram a entrada da garagem. Um carro elegante e caro parou na entrada. Mesmo do segundo andar, reconheci a figura que emergiu. Era Dante Moretti chegando como se fosse o dono da noite. O meu coração acelerou traiçoeiramente. Disse a mim mesma que era medo ou adrenalina residual, qualquer coisa para evitar encarar a verdade. Que algo nesse homem perigoso despertava algo igualmente perigoso em mim. Ouvi-o entrar na casa e o murmúrio baixo de italiano enquanto falava com os seus homens. Então ouvi passos na escada, movendo-se com determinação. Houve uma batida suave na minha porta. Atravessei a sala e hesitei com a mão na maçaneta. "Sim, é o Dante. Posso entrar?" Abri a porta e o encontrei parado no corredor. Ele não estava a usar o casaco e as mangas da camisa estavam arregaçadas, revelando antebraços musculosos e marcados por cicatrizes. Percebi que ele parecia cansado. Sua fachada perfeita mostrava rachaduras, tensão ao redor dos olhos e rigidez na mandíbula. "Eu acordei você?" perguntou ele. Eu não estava a dormir. "Não, eu não achei que você estivesse." Ele olhou para além de mim, para dentro do quarto. "Posso entrar?" Afastei-me, profundamente consciente do pijama de algodão macio que estava a usar, que Helena tinha me dado, muito mais bonito do que qualquer outro que eu tivesse. Dante entrou, e o quarto grande imediatamente pareceu menor e o ar mais pesado. "Lily está acomodada?" perguntou ele. O fato de ele se lembrar do nome da minha filha não deveria ter me surpreendido, mas surpreendeu. "Ela está a dormir, não sabe que algo está errado." "Ótimo, vamos manter assim." Ele dirigiu-se à janela onde eu estava sentada a olhar para o seu território. "Os homens de Constantine estão mortos ou dispersos. Os que sobreviveram esta noite não vão falar. Enviei uma mensagem através dos canais adequados a informar que haverá consequências se ele atacar alguém ligado a este incidente. Isso vai detê-lo?" "Não, mas vai torná-lo cauteloso. É hora de ser parcial." "Hora de quê?" Ele virou-se e o olhar nos seus olhos fez-me prender a respiração. "Para descobrir o que fazer contigo, Sarah Mitchell.
A maneira como ele disse o meu nome como se fosse algo precioso e a ser saboreado fez com que um calor percorresse o meu estômago. Cruzei os braços em torno de mim defensivamente. Pode simplesmente deixar-me ir, disse eu. Fingir que esta noite nunca aconteceu. Poderia? Ele aproximou-se cada passo deliberado. Mesmo que eu quisesse, o que não quero, é tarde demais. Constantine sabe que alguém interferiu. Ele vai caçar até encontrar respostas. E tu? Ele parou a 30 centímetros de mim, perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para encontrar o seu olhar. És demasiado memorável para te esconderes. Não sou ninguém, disse eu. Apenas uma entregadora. És uma mulher que desarmou um assassino treinado com um saco de massa, disse ele, os lábios ligeiramente curvados. És uma sobrevivente que escapou de um agressor e construiu uma vida do nada. És uma mãe que trabalha até a exaustão para sustentar o seu filho. A mão dele subiu, os dedos roçando a minha bochecha tão suavemente que mal os senti. És muitas coisas, Sarah, mas ninguém não é uma delas. Eu deveria ter recuado. Deveria ter colocado distância entre mim e esse homem que lidava com a morte e controlava um império construído sobre violência e medo. Mas fiquei paralisada, cativada pela intensidade do seu olhar e pela estranha gentileza do seu toque. O que você quer de mim? Sussurrei. Agora, quero que durma e se sinta segura. Amanhã, conversaremos sobre o resto. O resto do quê? O seu polegar traçou a minha linha do queixo e eu estremeci. O resto da sua vida. Quer goste ou não, agora está sob a minha proteção. Isso significa que sou responsável por mantê-la segura. A possessividade na sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, acendeu algo quente e perigoso no meu peito. Não sou propriedade. Não, concordou ele. És muito mais valiosa do que isso. Antes que eu pudesse processar isso, ele deu um passo para trás e o feitiço se quebrou. Dorme, Sarah. Mandarei o pequeno almoço para o teu quarto. Discutiremos as tuas opções amanhã. Ele estava na porta quando eu recuperei a voz. Dante, ele parou e olhou para trás. Obrigada por proteger a Lily. Aconteça o que acontecer, serei grata por isso. Algo suavizou a sua expressão. Eu nunca deixaria que uma criança fosse ferida, especialmente a sua, disse ele hesitando, antes de acrescentar. A minha mãe morreu quando eu tinha a idade da Lily. Eu sei como é ser vulnerável num mundo perigoso. Não vou deixar isso acontecer com ela. Então ele se foi, a porta se fechando atrás dele. Fiquei sozinha com a constatação de que o infame Dante Moretti acabara de me mostrar um vislumbre do ser humano por trás do monstro. A manhã chegou, com a luz fraca do sol a filtrar-se através das nuvens. Acordei assustada, desorientada pelo quarto desconhecido, mas a memória logo voltou. Máfia, tiroteio, Dante. A voz de Lily vinha do quarto ao lado, o seu balbuciar alegre pontuado pelas respostas gentis da senhora Chen. Encontrei-as no quarto das crianças. A minha filha brincava com brinquedos que deviam ter aparecido durante a noite e parecia completamente feliz. Mamã. Ela veio a cambalear com os braços levantados e eu peguei-a no colo, respirando o cheiro do seu shampoo de bebê como se isso pudesse manter-me sã. Alguém trouxe o pequeno almoço, disse a senhora Chen, apontando para um carrinho cheio de comida. Frutas frescas, bolos, ovos, bacon, o suficiente para alimentar uma família durante uma semana. Sarah, isto é uma loucura. Não podemos ficar aqui. Não temos escolha. Há sempre uma escolha. Antes que eu pudesse responder, Helena apareceu na porta. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. O Sr. Moretti gostaria de vê-la no escritório dele quando estiver pronta. Eu cuido da pequena, disse ela e meu estômago se contraiu. Agora, quando estiver pronta. Ele esteve em reuniões a manhã toda, mas me pediu para buscá-la quando acordasse. Helena sorriu para Lily. Este anjo é bem-vindo para brincar no jardim. Temos uma área de recreação maravilhosa. Olhei para a senhora Chen, que acenou com a cabeça relutantemente. Vá! Eu fico com ela. 20 minutos depois, eu estava banhada e vestida com roupas que apareceram misteriosamente no meu guarda-roupa. Jeans de grife que me serviam perfeitamente e um suéter azul escuro e macio. Segui Helena pela casa. À luz do dia, pude ver mais detalhes.
As medidas de segurança disfarçadas de decoração. Reparei nas múltiplas saídas em cada divisão e nas obras de arte caras, que provavelmente custaram mais do que eu ganharia numa vida inteira. O escritório era dominado por madeira escura e couro, com estantes de livros alinhadas nas paredes e uma secretária enorme numa das extremidades. Dante estava junto à janela, com o telefone ao ouvido, a falar rapidamente em italiano. Vestia calças cinzentas e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Ele parecia relaxado e totalmente no comando. Terminou a chamada quando me viu e colocou o telefone de lado. Sara, entre. Entrei com cautela, hiperconsciente da porta a fechar-se atrás de mim e a selar-nos juntos. Queria ver-me. Queria falar sobre a sua situação. Por favor, sente-se. Ele apontou para uma poltrona de couro em frente à secretária. Sentei-me e ele aproximou-se da secretária, perto o suficiente para eu ver a barba por fazer escura no seu queixo. Podia sentir o cheiro da sua colônia. Era uma mistura de cedro e especiarias que fez o meu pulso acelerar. Mandei a minha equipa investigar o teu passado, disse ele sem preâmbulos. Ele disse sem preâmbulos. A raiva explodiu. Não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Estás sob a minha proteção. Isso significa que preciso de saber tudo. Ele não tolerava qualquer discussão. O teu ex-namorado é Marcus Reeves. Ele tem procurado por ti. O gelo inundou as minhas veias. O quê? Perguntei. Ele entrou com um pedido de custódia há 6 meses. Ele diz que tu raptaste a filha dele. Ele quer-la de volta. A expressão de Dante era indecifrável. É claro que o pedido é fraudulento. A Lily não é filha biológica dele. As minhas mãos cerraram-se no meu colo. Mandei fazer uma análise de ADN a partir dos registros hospitalares quando ela nasceu. O pai dela é Daniel Chen, sobrinho da Sra. Chen, que está atualmente a cumprir 8 anos por assalto à mão armada. Daniel Chen, sobrinho da Sra. Chen, que está atualmente a cumprir 8 anos por assalto à mão armada. A sala girou. Eu nunca contei a ninguém sobre Danny. Ele parecia gentil até eu descobrir o que ele realmente fazia para viver. Mas meu breve e estúpido relacionamento com ele terminou antes de ele ser preso. Eu fugi antes que ele fosse preso, antes que ele pudesse me arrastar para o seu mundo. E agora eu havia tropeçado em um mundo ainda mais sombrio. Marcos não sabe que ela não é filha dele. Eu sussurrei. Ele pensa que acredita. Ele acredita que é dono de vocês os dois. A voz de Dante endureceu. Ele tem te seguido através dos serviços sociais, mantendo-se dentro dos limites legais até desapareceres ontem à noite. Oh, Deus! Ele registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento esta manhã. Ele alegou que poderias estar em perigo e disse que estava preocupado com a segurança da sua filha. O sorriso de Dante era frio e calculista. Se a polícia te encontrar aqui, as coisas vão complicar-se. Então, o que devo fazer? Ele moveu-se, agachando-se em frente à minha cadeira, como fez ontem à noite e forçando-me a olhar para ele. Deixa-me tratar disso. Marcus Reeves é um problema que posso resolver muito facilmente. A implicação pairou pesadamente no ar. Queres dizer matá-lo, se necessário? Sem hesitação, porém. Prefiro soluções mais limpas quando há crianças envolvidas, no entanto. Talvez ele simplesmente desapareça. Mude-se para o outro lado do país. Comece uma nova vida. Esqueça que alguma vez te conheceu. Não pode simplesmente fazer isso, Sara. As suas mãos cobriram as minhas, quentes e fortes. O que é que o Marcos te fez? Tentei afastar-me, mas ele segurou-me com firmeza. Não de forma dolorosa, mas inflexível. Não importa. Importa para mim. A gentileza na sua voz partiu algo dentro de mim. Palavras feias e cruas saíram da minha boca. Ele bateu em mim. Mas não logo no início. No início, ele era perfeito, charmoso e atencioso. Então a Lily nasceu e ele mudou. Ele dizia que eu tinha engordado, que eu era uma má mãe e que ninguém mais iria querer-me. Ele controlava tudo. O dinheiro, onde eu ia e com quem eu me encontrava. Quando tentei ir embora, A minha voz falhou. Ele me colocou no hospital e partiu 3 das minhas costelas. Ele disse aos médicos que eu tinha caído da escada. A expressão de Dante não mudou, mas algo sombrio e terrível brilhou nos seus olhos. Como você escapou? A irmã de Danny, filha da Sra. Chen. Ela ajudou a mim e a Lily a fugir enquanto Marcos estava no trabalho e nos levou para um abrigo para mulheres a 3 estados de distância. Mudei de nome, obtive uma nova identidade e recomecei.
Ri amargamente e pensei que estava segura. Estás segura? O aperto de Dante intensificou seu apoio-se. Marcus Reeves nunca mais te tocará. Prometo-te isso. Por quê? A pergunta saiu-me da boca. Por que te importas? Não me conheces. Não sou ninguém para ti. Salvaste a minha vida. Os teus homens teriam parado de dizer isso. Ele levantou-se abruptamente, puxando-me com ele. Estávamos a centímetros de distância, as mãos dele ainda segurando as minhas. Tu agiste quando podias ter fugido. Escolheste lutar em vez de te esconder. Sabes como isso é raro? Como é valioso? Não sou valiosa. Sou uma bagunça. Sou uma mãe solteira sem dinheiro, com um ex abusivo e um pai criminoso que nem sabe que eu existo. Tu és uma sobrevivente. A voz dele baixou, íntimo. És forte, inteligente e corajosa. E exatamente o tipo de pessoa que quero na minha vida. O ar entre nós crepitava com tensão. Eu deveria ter dado um passo para trás. Deveria ter me lembrado de quem ele era e do que tinha feito. Mas tudo em que conseguia pensar era no calor das suas mãos, na intensidade dos seus olhos e na estranha sensação de segurança que sentia na sua presença, apesar de ter todas as razões lógicas para fugir. O que estás a dizer? Sussurrei. Estou a dizer que quero que fiques, não como uma hóspede temporária. Não apenas até que a ameaça passe, disse ele, traçando círculos com o polegar nas costas da minha mão. Quero-te aqui comigo. Tu e a Lily, seguras e protegidas. Seguras. Como o quê? A tua amante? A tua mulher mantida? O que quer que queiras que eu seja. Ele soltou uma mão e cortou o meu rosto. Não vou mentir para ti, Sarah. Sou um homem perigoso. Fiz coisas terríveis. Farei coisas ainda mais terríveis, mas protegerei o que é meu. Estou a pedir que sejas minha. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Isso era loucura. Impossível. Era tudo o que eu deveria recusar. No entanto, quando olhei nos olhos de Dante Moretti, não vi um monstro. Vi um homem a oferecer-me algo que eu nunca tinha tido antes. Proteção verdadeira. Segurança real. Uma oportunidade de parar de fugir. Preciso de pensar. Consegui pensar. Ele recuou, dando-me espaço. Fica aqui. Deixa-me tratar do Marcos e do Constantine. Conhece esta vida e depois podes decidir. Uma batida à porta interrompeu-nos. Um dos homens de Dante entrou, com uma expressão sombria. Chefe, temos um problema. Marcus Reeves acabou de aparecer no antigo apartamento de Sarah com a polícia. Ele alega que ela raptou a sua filha. Dante cerrou os dentes. Ele também tem uma ordem judicial. É para custódia de emergência com base no relatório de pessoa desaparecida. Eles estão à procura dela agora. A armadilha estava a fechar-se. Eu podia sentir isso. As paredes estavam a fechar-se. Dante olhou para mim e eu pude ver o cálculo nos seus olhos, a mente estratégica a ponderar as opções. Então, a sua expressão clareou e ele sorriu. Era um sorriso perigoso, predatório. Então vamos dar-lhes algo para encontrar, disse ele. Prepare os documentos. Todos eles. Que documentos? Perguntei. Ele virou-se para mim e a expressão no seu rosto fez o meu estômago revirar. Os que provam que estás sob a proteção de alguém que Marcus Reeves seria muito tolo em contrariar. Os que deixam claro que qualquer tentativa de levar a Lily terá consequências que ele nem imagina. O que vais fazer? O seu sorriso alargou-se. Vou fazer uma visita ao Sr. Reeves e explicar-lhe exatamente como a sua vida está prestes a mudar. As 6 horas seguintes passaram num turbilhão de caos controlado. Dante desapareceu com metade dos seus homens, deixando Mattel e uma equipa de segurança completa na casa. Helena manteve Lily entretida no jardim, enquanto a Sra. Chen e eu esperávamos na sala de estar, com uma tensão tão densa que dava para engasgar. Isto é loucura, sussurrou a Sra. Chen pela 100ª vez. O que diríamos? Que um chefe da máfia está a proteger-nos do meu ex-namorado abusivo? Isso vai correr bem. Andei de um lado para o outro ao longo das janelas, observando os guardas a patrulhar lá fora. Dante disse que trataria disso. Mas será que se pode confiar nele, um criminoso? Parei e considerei a questão. Eu confiava nele. Conhecia este homem há menos de 24 horas. Ele matava pessoas com a mesma naturalidade com que eu entregava comida. Ele controlava um império de violência que eu não conseguia sequer começar a compreender.
Mas também me lembrei da gentileza do seu toque, da fúria nos seus olhos quando lhe contei sobre Marcos e como ele prometeu manter Lily em segurança. Também me lembrei de outra coisa, a certeza absoluta na sua voz quando dava ordens. A confiança inabalável de um homem que sempre conseguia o que queria. Acredito que ele não faz promessas que não pode cumprir, eu disse finalmente. O som de carros a parar na entrada fez-nos saltar. Observei os SUVs pretos a parar pela janela. Dante saiu do veículo da frente com a mesma graciosidade sem pressa. Ele estava sozinho. Não havia sinal de Marcos, da polícia ou do confronto que eu tanto temia. Ele entrou na casa e eu fui ao seu encontro no hall de entrada com o coração na boca. O que aconteceu? Está resolvido. Ele tirou o casaco e entregou-o a Helena sem olhar. Marcus Reeves retirou o pedido de custódia e o relatório de pessoa desaparecida. Ele também assinou um documento legal renunciando a todas as reivindicações sobre Lily, agora e para sempre. Olhei para ele. Como? O que fizeste? Fiz com que ele compreendesse a situação. O sorriso de Dante era frio. Ele foi muito cooperativo quando percebeu a alternativa. Não o mataste, eu disse-te. Prefiro soluções mais limpas quando há crianças envolvidas. Quando ele se aproximou, senti o cheiro de fumo nas suas roupas. Era algo acre que me revirou o estômago. Mas certifiquei-me de que ele compreendesse as consequências de se aproximar de ti novamente. Ele está atualmente num voo para Seattle, onde tem um novo emprego e um forte incentivo para ficar. Não pode simplesmente... Eu fiz isso. Ele algemou o meu rosto, o seu polegar roçando a minha maçã do rosto. Agora estás segura, Sarah. Verdadeiramente segura. Marcos se foi. Constantine foi neutralizado. Podes respirar. Senti um alívio tão intenso que os meus joelhos cederam. Dante me segurou, puxando-me contra o seu peito, e eu me deixei cair nos seus braços. Pela primeira vez em 2 anos eu não estava olhando por cima do ombro. Não estava a calcular rotas de fuga. Não estava aterrorizada com a possibilidade de cada batida à porta ser Marcos a vir terminar o que tinha começado. Obrigada, sussurrei contra a sua camisa, sentindo o seu batimento cardíaco constante sob a minha bochecha. Os seus braços apertaram-se à minha volta. Não precisas de me agradecer por proteger o que é meu. Lá estava aquela possessividade novamente, aquela reivindicação casual de propriedade. Eu deveria ter me ressentido. Eu deveria ter me afastado. Em vez disso, porém, me aconcheguei mais perto, deixando-me ser abraçada por esse homem perigoso que, de alguma forma, se tornou a minha salvação. O Sr. Moretti, Sr. Moretti. A voz de Helena quebrou o momento. Os itens que o senhor solicitou chegaram. Dante me soltou lentamente e com relutância. Leve-os para o escritório. Sarah, venha comigo. Seguiu de volta à sala familiar, que agora estava cheia de luz solar da tarde a entrar pelas janelas. Várias caixas estavam em cima da secretária, com embalagens brancas elegantes, com logótipos de designers que eu reconhecia dos anúncios das revistas. O que é isto? Perguntei. Tomei a liberdade de mandar entregar algumas coisas. Roupas, produtos de higiene pessoal e itens para Lily. Ele abriu uma caixa para revelar um deslumbrante vestido de seda verde esmeralda. Vou dar um jantar hoje à noite. Gostaria que você participasse. Meu estômago se contraiu. Um jantar com quem? Parceiros de negócios. Pessoas que precisam ver que você está sob minha proteção. Que prejudicá-la significaria responder a mim. Ele pegou um vestido e o segurou na minha frente. Este vai ficar perfeito em você. Não posso ir a um jantar da máfia. Você pode e você irá. O seu tom não deixava margem para discussão. Essas pessoas agem com base na percepção. Neste momento, estão a questionar-se sobre quem você é e por que estendi a minha proteção a uma estranha. Se você se esconder, eles verão fraqueza. Mas se aparecer ao meu lado, confiante e protegida, ele sorriu. Eles compreenderão exatamente o quanto você é valiosa para mim. Isso é loucura. Não sei como agir em jantares elegantes. Vou envergonhá-lo, Sarah. Ele pousou o vestido e agarrou-me pelos ombros. Desarmaste um assassino treinado com massa. Sobreviveste a um agressor e construíste uma vida do nada. Consegues lidar com um jantar? Os seus olhos suavizaram-se ligeiramente. Além disso, estarei contigo em cada passo do caminho. Ninguém se atreverá a fazer-te sentir desconfortável.
O calor da sua promessa enviou um arrepio de prazer pelo meu peito. E se eu disser que não? Respeitarei isso, mas peço que confies em mim. Deixa-me mostrar-te numa noite o quanto és importante para mim. Importante. A palavra pairou entre nós, carregada de um significado que eu não tinha a certeza de compreender. No entanto, dei por mim a acenar com a cabeça. Está bem, um jantar. O seu sorriso poderia iluminar a cidade. Ótimo. A Helena vai ajudar-te a preparar-te. Os convidados chegarão às 8. O vestido servia-me como se tivesse sido feito para mim. Dados os recursos de Dante, provavelmente tinha sido. Era de seda verde escura que abraçava as minhas curvas e caía até ao meio da coxa, com um decote sugestivo sem ser obsceno. Helena tinha feito a minha maquilhagem e mantido o meu cabelo simples, mas elegante. Ela também tinha providenciado joias que provavelmente custaram mais do que o meu carro. Olhei para o meu reflexo e não reconheci a mulher que me olhava de volta. Ela parecia sofisticada e confiante. Parecia pertencer a este mundo de luxo e perigo. Estás linda, disse Helena, sorrindo. O Sr. Moretti não vai conseguir tirar os olhos de ti. É disso que tenho medo, murmurei. Alguém bateu à porta e Dante entrou sem esperar por permissão. Ele parou quando me viu, e eu vi algo brilhar nos seus olhos. Calor, possessão e algo mais sombrio que fez o meu coração acelerar. Perfeito, disse ele suavemente, aproximando-se. Absolutamente perfeito. Ele estava deslumbrante com um fato preto feito à medida e gravata escura. O cabelo estava penteado para trás. A aparência civilizada de riqueza e poder mal escondia o predador que havia por baixo. Ele ofereceu-me o braço. Pronta? Aceitei. Senti a força sólida dos músculos sob o tecido caro. O jantar foi realizado na sala de jantar formal, um espaço que eu nunca tinha visto antes. Estava cheio de lustres de cristal e móveis de mogno. 20 pessoas já estavam a conversar. Elas interromperam as conversas e voltaram os olhos para nós quando entramos, todos os olhares fixos em mim. A mão de Dante pousou possessivamente na minha cintura. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar Sarah Mitchell. Ela está sob a minha proteção pessoal. A mensagem era clara. Toque nela e morra. Toque nela e morra. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos, vestindo um fato caro, aproximou-se. Dante, sempre cheio de surpresas. E quem é esta criatura adorável? Sarah. Este é Vincent Calabrese. Ele supervisiona as nossas operações de transporte. O tom de Dante era agradável, mas senti um aviso por trás dele. Vincent, cuide dos seus modos, ele riu, mas os seus olhos avaliaram-me como se eu fosse uma mercadoria. Claro, disse ele. É um prazer, minha querida. A noite decorreu numa confusão de apresentações e conversas cautelosas. Rapidamente percebi que todos ali estavam envolvidos em vários negócios criminosos, como transporte, construção e gestão de resíduos, todos fachadas para lavagem de dinheiro e coisas piores. Falavam em código, usando eufemismos que mal escondiam a violência subjacente a cada transação. Todos deferiam a Dante com uma mistura de respeito e medo. O jantar foi servido em pratos que eu não sabia nomear e acompanhado por vinhos que provavelmente custavam mais por garrafa do que o meu aluguer mensal costumava custar. Sentei-me à direita de Dante. A sua presença era uma âncora constante enquanto eu navegava por conversas sobre tópicos que mal compreendia. Então, Sarah, perguntou uma mulher chamada Isabela do outro lado da mesa, com os olhos calculistas. Como é que tu e Dante se conheceram? A mesa ficou em silêncio, todos fingindo não ouvir, mas pendurados em cada palavra dela. Olhei nos olhos de Dante e vi um leve aceno de cabeça. Diga a verdade. Eu estava a entregar comida na cobertura dele. Respondi calmamente. 4 homens tentaram matá-lo. Eu impedi um deles. Silêncio. Então Vincent riu. Era um som genuíno. Ela tinha desarmado um dos homens de Volkov. Com o quê? Um saco de frango à parmegiana? Disse Dante com os lábios curvados. Foi bastante impressionante. A mesa explodiu em risos, quebrando a tensão. A expressão de Isabela mudou de calculista para algo parecido com respeito. Engenhosa. Gosto dela. Eu também, disse Dante suavemente. A sua mão encontrando a minha debaixo da mesa e os seus dedos entrelaçando-se com os meus. O gesto foi íntimo, possessivo e deliberado. Todos viram, todos entenderam.
Dante Moretti estava a reivindicar-me. Após o jantar, os convidados foram para uma sala de fumantes para charutos e uísque. Dante nos dispensou e me levou para um terraço com vista para os jardins. O ar da noite estava fresco e as estrelas eram visíveis além das luzes da cidade. Você se saiu muito bem, disse ele, virando-me para ficar de frente para ele. Eles respeitam você agora. Isso torna-te mais segura num mundo do qual nunca quis fazer parte. Mas agora fazes parte dele. As suas mãos pousaram na minha cintura e puxaram-me para mais perto. A questão é se vais abraçá-lo ou combatê-lo. Olhei para ele. Este homem perigoso tinha virado a minha vida do avesso em menos de 2 dias. O que queres de mim, Dante? A sério? Quero que fiques. Quero acordar sabendo que estás aqui e em segurança. Quero dar a Lily tudo o que ela merece. As melhores escolas, a melhor vida. O seu polegar traçou o meu queixo. Quero-te na minha cama, na minha vida e no meu mundo. Completamente. A minha respiração parou. Mal me conheces. Sei o suficiente. Sei que és corajosa, forte e leal. Sei que lutas pelo que importa. Sei que me fazes sentir coisas. Ele fez uma pausa, procurando palavras. Passei 20 anos a construir um império, eliminando ameaças e tomando o que queria. Nada jamais me desafiou até que uma entregadora com um saco de massa me deixou de joelhos. Eu não. Tu deixaste. A testa dele tocou a minha. Tu salvaste a minha vida. Agora não consigo imaginar a minha vida sem ti. Diz-me que também sentes isso, essa conexão. Eu sentia isso, essa atração impossível por um homem que eu deveria temer. Essa sensação de segurança nos braços de alguém que lida com violência. Era insano, imprudente e inegável. Eu sinto isso, sussurrei. Mas tenho medo. Ótimo. O medo mantém-te viva, mas não tenhas medo de mim. Os seus lábios roçaram os meus, leves como uma pena. Nunca te magoaria, Sarah. Queimaria o mundo antes de deixar alguém tocar-te. Então ele beijou-me de verdade e o mundo reduziu-se ao calor da sua boca, a força dos seus braços e a maneira como ele me segurava, tratando-me como se eu fosse preciosa e perigosa. Retribuí o beijo, despejando 2 anos de solidão e medo naquele abraço. Deixei-me cair nessa coisa impossível entre nós. Quando nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Os seus olhos estavam escuros de desejo. Fica comigo esta noite. Não no quarto de hóspedes, mas na minha cama. Deixa-me mostrar-te o quanto pretendo possuir-te. Todas as partes racionais do meu cérebro gritavam avisos, mas a parte de mim que lutou contra Marcos, desarmou um assassino e sobreviveu contra todas as probabilidades sabia a verdade. Eu já era dele. Eu era desde o momento em que ele olhou para mim com aqueles olhos escuros e prometeu proteger-me. Sim, eu respirei. O seu sorriso era triunfante e terno ao mesmo tempo. Ele me tomou nos braços como se eu não pesasse nada. E eu ri. Ri de verdade. Enquanto ele me carregava de volta pela casa, ignorando os olhares cúmplices dos convidados que partiam. O quarto dele era masculino e luxuoso, com cores escuras e móveis caros, e uma cama grande o suficiente para 4 pessoas. Ele sentou-me gentilmente e apenas olhou para mim, absorvendo a visão. Tenha certeza? Perguntou, dando-me uma última oportunidade de fugir. Estiquei a mão para a gravata dele, afrouxando-a com dedos trêmulos. Ele agarrou as minhas mãos e levou-as aos lábios. Então deixe-me adorá-la da maneira que merece. E foi o que ele fez. Durante horas, ele me desmontou com mãos gentis e uma boca perversa, mostrando-me prazeres que eu nunca imaginei e fazendo-me gritar o nome dele até minha voz ficar rouca. Ele era exigente, mas paciente, possessivo, mas cuidadoso. Ele aprendeu cada som que eu fazia e cada lugar que me fazia suspirar. Quando ele finalmente entrou em mim, nossos olhos se encontraram e eu vi além do perigoso senhor do crime, o homem por baixo. Ele estava marcado, solitário e desesperado por conexão, assim como eu. Minha, ele rosnou enquanto nos movíamos juntos. Diz isso, Sarah. Diz que és minha. Tua, eu ofeguei, sentindo isso com cada fibra do meu ser. Eu sou tua. Nós nos desmanchamos juntos. Naquele momento, eu soube que não havia volta. Eu tinha cruzado uma linha que não podia voltar atrás. Eu tinha me entregue a um homem que nunca me deixaria ir. E eu não queria que ele me deixasse. Depois, ele segurou-me contra o seu peito, o seu batimento cardíaco constante pulsando sob o meu ouvido. Eu quis dizer o que disse, murmurou ele no meu cabelo.
Tu e a Lily estão sob a minha proteção permanente. Eu vou dar-vos tudo. Um lar, segurança, uma vida sem medo. Mas e o amor? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Ele inclinou meu rosto para cima, e o olhar em seus olhos me tirou o fôlego. Matei homens por me olharem da maneira errada. Construí um império com sangue e medo. Não sei se sou capaz de amar como as pessoas normais. Ele me beijou suavemente. Mas o que sinto por ti me assusta mais do que qualquer inimigo jamais me assustou. Se isso não é amor, então certamente está perto disso. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Não sei o que estou a fazer. Não sei como estar com alguém como tu. Então vamos descobrir juntos. Ele puxou o cobertor sobre nós e me aconchegou ao seu lado. Dorme agora. Amanhã começaremos a nossa vida juntos. Esta noite deixa-me apenas abraçar-te. Fechei os olhos, sentindo-me segura nos braços do homem mais perigoso que já conheci. E pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos. 3 meses depois, eu estava no quarto da criança, observando Lily brincar com seus novos brinquedos. A coleção tinha crescido exponencialmente desde que nos mudamos para a residência principal de Dante na cidade. Tínhamos abandonado a cobertura onde nos conhecemos naquela noite. Muitas memórias ruins. Em vez disso, morávamos num edifício histórico no bairro mais exclusivo, protegido por segurança de última geração e guardas 24 horas por dia. A minha filha se adaptou com a resiliência que só as crianças possuem. Para ela, os homens de terno eram amigos da mamãe. A casa luxuosa era apenas o lar, e Dante era simplesmente Tai-Tai. Era a aproximação infantil do nome dele que fazia o temível chefe da máfia derreter todas as vezes. Eu podia ouvi-lo agora. Seus passos na escada e o murmúrio baixo de sua voz enquanto falava italiano em um de seus telefones. Os negócios nunca paravam para Dante Moretti, mas ele fez ajustes. Jantava conosco todas as noites, a menos que fosse absolutamente inevitável. Manhãs com Lily antes de ela ir para sua nova pré-escola, a melhor da cidade, naturalmente. E as noites eram nossas. Ele aparecia na porta, terminando a sua chamada. A sua expressão suavizava-se quando nos via. Como estão as minhas meninas? Lily gritava e corria para ele. Ele pegava-a no colo sem esforço e o meu coração apertava ao ver aquele homem perigoso a embalar a minha filha com tanto cuidado e delicadeza. Tai-Tai, olha! Ela mostrava-lhe o elefante de peluche que ele lhe tinha comprado na semana anterior. Muito bonito, Piccolola, tal como a tua mãe. Os seus olhos encontraram os meus por cima dos caracóis escuros dela. Havia calor e afeto naquele olhar. 3 meses. Ainda não estava habituada à intensidade da sua atenção. A forma como ele olhava para mim, como se eu fosse a coisa mais valiosa do seu mundo. Ela precisa de uma cesta, disse eu, aproximando-me para a pegar. Vou deitá-la. Ele levou a Lily para o berço, sentou-se ao lado dele e contou-lhe uma história em italiano suave, até que os olhos dela se fechassem. Quando ele voltou a encontrar-me no corredor, puxou-me imediatamente contra ele, colocando as mãos possessivamente na minha cintura. Precisamos de conversar, disse ele. O meu estômago apertou-se. Aquelas palavras nunca significavam nada de bom. Sobre o quê? Venha para o meu escritório. Seguiu escada abaixo, reparando na tensão nos seus ombros e no seu maxilar cerrado. Fosse o que fosse, era grave. No escritório, ele serviu-se de um uísque. Incomum para ele durante o dia, encostou-se à secretária. Recebi uma notícia esta manhã, disse ele. Daniel Chen vai ser libertado mais cedo. Bom comportamento. A sala inclinou-se. Danny, o pai da Lily. Sim. A expressão de Dante era indecifrável. Ele sairá em 2 semanas. Ele também sabe sobre a Lily. Um gelo invadiu as minhas veias. Como? A tia dele, a senhora Chan, sentia-se culpada por guardar o segredo. 6 meses atrás, ela escreveu para ele e contou que ele tinha uma filha. A voz de Dante permaneceu cuidadosamente neutra. Ele tem lutado pela libertação antecipada desde então. O advogado dele entrou com um pedido de custódia. Afundei-me numa cadeira enquanto as implicações me atingiam. Ele não pode fazer isso. Quer dizer, ele é um criminoso. Eu também, disse Dante, sorrindo amargamente. A diferença é que eu nunca fui apanhado. Daniel Chen cumpriu a sua pena. Aos olhos da lei, ele tem direitos parentais. Não, disse ele ferozmente e de forma protetora. Ele abandonou-me.
Ele escolheu o crime em vez de construir uma vida. Ele não pode simplesmente aparecer agora e bancar o papá. Concordo. Dante pousou o copo e agachou-se à minha frente, segurando as minhas mãos. É por isso que tenho uma proposta. A forma como ele disse isso fez o meu coração acelerar. Que tipo de proposta? Casa comigo. Olhei para ele, certa de que tinha ouvido mal. O quê? Casa comigo, Sarah. Legalmente. Faz com que a Lily seja minha aos olhos da lei. Adota-a. Quero dar-lhe o meu nome e a minha proteção. O seu aperto o apertou. Com ela como minha esposa e filha, nenhum juiz ousaria conceder a custódia a um ex-presidiário. Daniel Chen teria que passar por mim. E ele não é tão estúpido assim. A minha mente ficou confusa. Casar com Dante Moretti? 3 meses atrás, eu estava a entregar comida apenas para sobreviver. Agora ele estava a me pedir em casamento. Não queres casar comigo? Perguntei fracamente. Isto é apenas uma solução para um problema. É a solução, estás enganado. Eu quero casar contigo. Ele segurou o meu rosto e obrigou-me a olhar para ele. Eu disse-te há 3 meses que te queria completamente na minha vida. Isso não mudou. Na verdade, os meus sentimentos tornaram-se mais claros a cada dia. Quero que sejas minha esposa. Quero que a Lily seja minha filha. Quero que o mundo inteiro saiba que és minha. Dante, sei que não estou a oferecer-te uma vida normal. Sei quem sou e o que faço. Mas posso oferecer-te segurança e proteção. Uma vida em que nunca mais terás de ter medo. O seu polegar acariciou a minha bochecha. Também posso oferecer-te a minha devoção e proteção completas. Tudo o que tenho e tudo o que sou. Lágrimas ardiam nos meus olhos. E o amor? Disseste que não sabias se eras capaz disso. Menti. A confissão foi crua. Estou apaixonado por ti desde que atiraste massa a um assassino contratado para salvar a minha vida. Só não sabia como te dizer isso sem parecer louco. Um riso brotou de mim, lacrimoso e surpreso. És definitivamente um louco. Mas sou o teu louco. Ele beijou-me. Casa comigo, Sarah. Deixa-me dar-te o meu nome. Deixa-me proteger-te a ti e a Lily pelo resto da minha vida. Diz sim. Olhei nos seus olhos e vi a verdade. Apesar de vir de mundos completamente diferentes, este homem perigoso e poderoso amava-me. Tinha-me escolhido e queria construir uma vida comigo. E eu também o amava. Em algum momento entre aquela primeira noite aterrorizante e agora, Tim se apaixonou por ele e descobriu que por baixo do impiedoso senhor do crime havia um homem capaz de ternura e devoção e de proteger ferozmente aqueles que considerava seus. Sim, sussurrei. Sim, vou casar com você. O seu sorriso era ofuscante. Ele me beijou profundamente e possessivamente, reivindicando a minha boca como se estivesse selando um voto. Quando nos separamos, ele já estava a pegar o telemóvel. Vou tratar de tudo. Vamos casar-nos este fim de semana. Será uma cerimônia pequena, com a família e amigos próximos. Depois, vamos dar entrada nos papéis da adoção imediatamente. A sua mente estratégica já tinha assumido o controle e ele estava em modo de planeamento. Daniel Chen não vai saber o que lhe aconteceu este fim de semana. São 3 dias, tempo suficiente. Ele puxou-me para me levantar e envolveu-me nos seus braços. Esperei 3 meses para fazer de ti minha legalmente. Não vou esperar mais. O casamento foi tudo o que eu nunca ousei sonhar. Dante insistiu no melhor de tudo. Apesar do curto prazo, o vestido de noiva feito por um estilista assentava na perfeição. As flores enchiam o jardim do edifício de tijolos vermelhos. Um quarteto de cordas tocava enquanto eu caminhava pelo corredor improvisado. A senhora Chen chorou durante toda a cerimônia. Desta vez, lágrimas de felicidade. Helena foi minha dama de honra, tendo se tornado minha amiga nos últimos meses. Os homens de Dante alinharam-se no jardim com os seus fatos caros, todos eles armados. Uma lembrança de que, por mais bonito que fosse, este ainda era um casamento da máfia. E Dante? Ele olhou para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo quando me aproximei. Ele usava um smoking feito à medida que realçava o seu físico poderoso, e os seus olhos escuros estavam intensos de emoção quando lhe dei a mão. A cerimônia foi curta. Trocamos votos tradicionais e alianças. A dele era uma simples aliança de plátina, e a minha era um diamante deslumbrante que provavelmente custou mais do que a maioria das casas. Quando o oficiante nos declarou marido e mulher,
Dante beijou-me com tanta intensidade que provocou vaias dos seus homens e me fez corar. Minha, murmurou ele contra os meus lábios. Finalmente, completamente minha. Sua, concordei, sentindo isso com cada fibra do meu ser. Apesar da pequena lista de convidados, a recepção foi luxuosa. Lily, vestida com um pequeno vestido de florista, encantou a todos, especialmente Dante. Eu o observei dançar com ela. O temível senhor do crime ficou derretido com as risadas de uma criança de 3 anos, e senti meu coração transbordar. Você se saiu bem, disse a Sitchen aparecendo ao meu lado. Ele te ama de verdade. Eu sei. Eu observei Dante girar Lily, com o riso encantado dela ecoando. Eu também o amo. Isso é loucura? O amor sempre envolve um pouco de loucura. Ela apertou a minha mão. Mas isso parece certo. Sinto isso nos meus ossos. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e Lily adormeceu no andar de cima, Dante me carregou para o nosso quarto, a suíte master do Brownstone que se tornou o nosso santuário, e me sentou gentilmente. Então, ele apenas olhou para mim no meu vestido de noiva. Sabes, disse ele suavemente, que nunca pensei que teria isto, uma esposa, uma família, uma razão para voltar para casa por motivos que não fossem negócios. Ele começou a desabotoar o meu vestido devagar e deliberadamente. Tu deste-me tudo, Sara Moretti. Ouvir o meu novo nome causou-me arrepios. Tu também me deste tudo. Segurança, proteção, uma vida que eu nunca sonhei ser possível. Estou apenas a começar. O vestido puxou os meus pés e ele levantou-me para a cama. Pretendo passar o resto da minha vida a dar-te tudo o que mereces. Ele fez amor comigo devagar e reverentemente, como se eu fosse algo precioso, e eu me senti completamente segura nos seus braços. Eu podia sentir a segurança total e a certeza absoluta de que este homem moveria céus e terras para proteger a mim e a Lily. Depois, emaranhados em lençóis caros, com a mão dele traçando padrões preguiçosos na minha pele, ele disse: os papéis da adoção serão protocolados na segunda-feira. Dentro de um mês, a Lily será legalmente minha. Mas e o Daniel? Ele receberá uma notificação de que a Lily foi adotada pelo padrasto. Ele pode contestar, se quiser, mas nenhum juiz ficará do lado dele. Não contra mim, a sua voz endureceu. Também deixei muito claro, através dos canais apropriados, que qualquer tentativa de contactar-te ou a Lily terá consequências graves. Ameaçaste-o. Eu prometi-lhe. O sorriso de Dante era frio. Há uma diferença. Ameaças são possibilidades. Promessas são certezas. Eu deveria ter ficado perturbada com a maneira casual como ele discutiu arruinar a vida de um homem. Mas Daniel Chen tinha me abandonado quando eu estava grávida e sozinha. Ele tinha escolhido o crime em vez da responsabilidade. Agora que o trabalho duro estava feito, ele não poderia reivindicar a paternidade. Obrigada, eu disse suavemente, por protegê-la, por sempre nos proteger. Ele puxou-me para mais perto, seu batimento cardíaco constante pulsando sob meu ouvido. Agora és minha família, amor. Vocês os dois. E eu protejo o que é meu. 2 semanas depois, sentei-me no escritório de um advogado enquanto Daniel renunciava aos seus direitos parentais. Dante tinha-lhe feito uma oferta, ficha limpa, um emprego noutro estado e uma quantia substancial de dinheiro em troca da renúncia voluntária aos seus direitos. A alternativa, que Mateo tinha apresentado numa conversa privada, era muito menos agradável. Daniel aceitou o acordo. Eu observei assinar os papéis. O homem que eu achava que amava agora era um estranho com olhos duros e tatuagens de prisão. Ele olhou para mim uma vez, começou a dizer algo, mas pareceu reconsiderar quando percebeu Dante parado ao meu lado, com um olhar totalmente ameaçador. Está feito, disse o advogado, recolhendo os documentos assinados. Parabéns, senhor e senhora Moretti. Lily é oficialmente sua filha. Lá fora, Dante ajudou-me a entrar no carro. Era um SUV novo, blindado e à prova de balas. Ele não arriscava a nossa segurança. Como se sente? Perguntou ele. Livre. Virei-me para ele e segurei a sua mão. Completamente livre. Marcos se foi. Daniel se foi. Agora somos só nós, a nossa família. O seu sorriso era genuíno e caloroso, tão diferente da máscara fria que ele mostrava ao mundo. Nossa família, repetiu ele, como se as palavras fossem preciosas. Gosto do som disso. Em casa, fomos buscar a Lily à pré-escola juntos. Ela correu para nós,
tagarelando animadamente sobre o seu dia e completamente alheia às manobras legais que acabavam de garantir o seu futuro. Dante pegou-a no colo e ela envolveu os braços em torno do pescoço dele, confiando nele completamente. Papá, disse ela, a nova palavra que tinha começado a usar na semana anterior. Os olhos de Dante encontraram os meus por cima da cabeça dela, e pude ver o brilho de lágrimas que ele nunca admitiria. Sim, Piccolola, o papai está sempre aqui. Naquela noite, depois de Lily ter adormecido, encontrei Dante no seu escritório, debruçado sobre documentos comerciais. Abracei-o por trás, encostando a minha bochecha nas suas costas. Obrigada, disse eu, por tudo, por nos salvar, por nos amar. Ele virou-se e puxou-me para o seu colo. Tu salvaste-me primeiro, lembras-te? Eras apenas uma entregadora com um saco de massa e mais coragem do que um exército. Ele beijou-me suavemente. Eu existia antes de ti, Sarah, disse ele. Sobrevivendo, construindo um império, mas vivendo num túmulo. Tu trouxeste-me de volta à vida. Nós trouxemos um ao outro de volta, corrigi-me. Sim. Os seus braços apertaram-me com mais força, e agora estamos a construir algo novo juntos. Uma família, um futuro. Algo além da violência e do medo. Mas será que se pode realmente deixar esse mundo para trás? Não, disse ele honestamente. Eu sou quem sou, continuou, mas posso garantir que isso nunca lhe afetará você ou a Lily. Posso criar um refúgio onde vocês duas estarão seguras e amadas. Onde a Lily crescerá conhecendo segurança e afeto em vez de medo. A mão dele segurou o meu rosto. Posso dar a vocês duas tudo o que nunca tive. Pensei naquela primeira noite, quando eu estava em pé numa cobertura segurando uma sacola de entregas, enquanto tiros explodiam ao meu redor. Pensei no terror e na adrenalina, e no momento em que fiz uma escolha que mudou tudo. E agora estou casada com o homem mais perigoso da cidade. Mãe de uma menina que nunca conheceria a pobreza ou o medo. Vivo num luxo além de tudo que eu jamais imaginei. Era loucura e impossível. Era tudo que eu nunca deveria ter desejado. E, no entanto, era perfeito. Eu amo-te, disse eu, as palavras saindo facilmente agora. Meu marido perigoso, impossível e maravilhoso. Eu amo-te, amore. Ele levantou-se e levou-me em direção às escadas. Agora, deixa-me mostrar-te exatamente o quanto. Enquanto ele me levava para o nosso quarto, passando pelos monitores de segurança e guardas armados, e longe das evidências do seu mundo perigoso, eu não sentia nada além de completa certeza. Esta era a minha vida agora, a nossa vida. Eu tinha entrado no perigo armada com nada além de massa e desespero, e saí com tudo. Uma família, um futuro e um amor tão intenso que poderia sobreviver a qualquer coisa. Eu tinha uma família, um futuro e um amor tão intenso que poderia sobreviver a qualquer coisa. Dante Moretti, o implacável senhor do crime que prometera incendiar o mundo para me manter segura, foi a salvação inesperada da ex-entregadora. Ele cumpriu todas as promessas que fez. A nossa história começou com violência e medo. 4 homens atacaram um chefe da máfia, e uma entregadora mudou tudo com um único ato impulsivo. Mas terminou com amor e família. Uma menina a chamar um homem perigoso de papá, e a dizer isso com todo o seu coração. Terminou comigo nos braços de um homem que me tinha dado o mundo, e com a certeza absoluta de que protegeríamos a vida que tínhamos construído juntos. Não importava o que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos, lado a lado, intensos e sem medo.